Sabe quem foi Roque Gameiro? Aqueles que têm seguido os programas desta série Sabe, recordam-se com toda a certeza de um que eu fiz já há bastante tempo com o título de Sabe o que é o Minderico? Para os que não se recordam, diz-lhes que Minderico é um calão que se fala em Minde. Nessa altura em que lhes mostrei Minde, as suas indústrias, os seus aspectos paisagísticos, mostrei-lhes alguma coisa que eu reputei de muito interesse, que foi a casa onde nasceu Mestre Alfredo Roque Gameiro, e nessa casa foi instalado um museu que nós vimos sumariamente. Foi logo minha intenção, passado mais ou menos tempo, fazer, como tenho feito de outros grandes mestres das nossas artes, um programa sobre Mestre Roque Gameiro. Chegou a oportunidade, mas antes de falarmos mais pormenorizadamente sobre a vida e obra de Roque Gameiro, eu quero dar-lhes apenas uns dados biográficos. Como lhes disse, Roque Gameiro nasceu em Minde, no concelho de Porto de Mós, no dia 4 de abril de 1864. E no livro de assentos de nascimento arquivado na Conservatória do Registro Civil de Alcanena, referente ao ano de 1864, a folhas 195, existe um registro número 21, do qual consta que aos 20 dias do mês de abril desse ano, nesta igreja paroquial de Minde, concelho de Porto de Mós, diocese de Leiria, batizei solenemente e pus os santos óleos a um indivíduo do sexo masculino a quem dei o nome de Alfredo, e que nasceu nesta freguesia às 3 horas da manhã do dia 4 do mês de abril do ano de 1864. Assina o pároco Manuel Bento Estevães. Vemos um aspecto de Minde, que talvez ainda se recordem do outro programa, e vamos seguidamente ver algumas das ruas e algumas das casas desta simpática vila, que fica a 13 quilómetros de Fátima. Talvez muitas pessoas tenham passado já por lá. E esta é a casa onde nasceu Alfredo Roque Gameiro. Carinhosamente, os seus conterrâneos mandaram pôr esta placa, e a janela do quarto onde ele nasceu está assinalada. Mas em Minde existe uma igreja, que é a igreja paroquial. E vou-lhes mostrar essa igreja, porque foi nela que foi batizado Alfredo Roque Gameiro. Já foi chamada por alguém a Sé das Serras, e é de 1704 a sua fundação. No interior, belas imagens, altares em talha dourada, e no altar-mor, nas paredes laterais, belos azulejos com cenas da vida de Nossa Senhora. Aqui é o púlpito, e por baixo do coro está a pia batismal onde foi batizado Roque Gameiro. Veio para Lisboa em 1878 e casou em 1888, 10 anos mais tarde, com Dona Maria da Assunção de Carvalho Roque Gameiro. Frequentou a Escola de Artes e Ofícios de Leipzig em 1893. Foi nomeado professor da Escola Industrial Príncipe Real em 1894. Foi o primeiro diretor da Escola de Artes Decorativas António Arroio. Dirigiu a parte gráfica da História da Colonização Portuguesa no Brasil em 1921.
Foi galardoada em 1900 com a medalha de ouro da Exposição de Paris e com a medalha de honra da Exposição de Barcelona. Foi nomeado cidadão de Lisboa, tendo recebido a medalha de ouro da cidade em 1934. Alfredo Roque Gameiro era filho de Manuel Roque Gameiro, Migança, que tinha casado em primeiras núpcias com Teodora da Silva Guedes, de quem teve 2 filhos, Joaquim Guedes e José Roque Gameiro Guedes. É importante fixarem os nomes de estes 2 irmãos mais velhos de Roque Gameiro, porque tiveram grande influência na sua vida futura. Mais tarde, o pai de Roque Gameiro, Manuel Roque Gameiro Migança, casou em segundas núpcias com Ana de Jesus e o filho mais velho que nasce é precisamente Alfredo, aquele que viria a ser o maior aguarelista português. Mas eu poderei apenas dar pálidas ideias a respeito da vida e da obra de mestre Roque Gameiro. Lhe desejei alguns trechos de pessoas mais avalizadas do que eu e que deram as suas opiniões a respeito da sua obra, mas, sobretudo, eu gostava de lhes apresentar uma das filhas de mestre Roque Gameiro e que está precisamente aqui ao meu lado. Estamos na casa de Mâmia Roque Gameiro. Esta senhora que aqui está e a quem eu gostaria de pedir o favor. Eu sei que não gosta muito de falar para a televisão, dada a sua modéstia, mas uma artista como há de pensar que falar do seu pai para tantas pessoas será um prazer, com toda a certeza, para si. Eu prometo-me não a ter muito na imagem e gostaria que me dissesse muitas coisas, se puder, a respeito da vida e da obra do senhor seu pai. Sim, dizer coisas sobre o pai é sempre grato e talvez fácil, porque era uma pessoa que, como artista, tinha as suas excentricidades e que, em geral, é uma coisa que agrada ouvir, porque são sempre desconhecidas. E começaria talvez por falar dele em pequenino, quando saiu de Minde, não é? Exato. Primeiro o pai, o meu avô, mandou aprender contas e letras com o padre de Minde, porque não havia professor. Mas depressa o padre se queixou que ele não dava nada para contas nem para letras e que o melhor era mandá-lo para Lisboa, porque ele só queria era fazer bonecos nos papéis, enchia os papéis de bonecos e as contas não fazia. E então disse: manda mas é o rapaz para Lisboa, para o irmão, para lá para a oficina, para ver se ele se fazem alguma coisa dele, porque eu não sou capaz. Exatamente esse irmão que eu há pouco referi, que era Justino Guedes, exato, dono da empresa editora. E foi ele que teve uma grande influência na vida e na obra dele, não é verdade? Pois, porque o pôs então num colégio onde estava onde foi seu grande amigo, o Dom Tomás de Melo Brainer, e outros que eu não me recordo o nome. E então... Foi aí precisamente que começou a sua carreira artística, não é verdade? Porque ele começou a se entusiasmar com os trabalhos que se faziam já nessa litografia. Já nesse tempo. Depois foi ainda como servente para a litografia de Portugal, de editora, e fez todos os serviços naturais próprios de um servente, oficinais, não é? Exatamente, lá na Casa Museu há imensas coisas, recordações e coisas feitas dessa época. Pois é exatamente esta Casa Museu que nós estamos a ver e que foi inaugurada no dia 21 de novembro de 1970. A adaptação do interior para as instalações da Casa Museu foram feitas pelo arquiteto José Pedro Gameiro Martins Barata, neto
do grande aguarelista português. E filho de Martins Barata, que todos conhecem, que casou com Mamia Rocameiro Martins Barata. Nesta parede há uma placa com o lema do mestre Honra Teus Avós e uma passagem de uma carta de Manuel Rocameiro Migança a seu filho Alfredo, que diz: que faças por ser bom cavalheiro perante a sociedade e que digas sempre, não só tu como os teus irmãos, que são filhos do Migança de Minde, que é o maior prazer que posso receber neste mundo com esperança no outro. Nada mais tenho a dizer senão que Deus é justo e estou certo que me há de fazer justiça. Há outra passagem de uma carta de Arnaldo, irmão mais novo, para Eduardo Rocameiro, seu irmão um pouco mais velho, descrevendo a morte do pai. O pai faleceu no dia 26 às 9 horas da noite, deu contas a Deus e sempre com muito juízo. Teve uma morte muito bonita e parecia um anjo. O Mano Justino assistiu sempre ao pé dele até ele dar o último suspiro e foi ele que tratou de tudo no seu funeral. Aqui se reconstitui um tear como aqueles que quase todas as pessoas em suas casas tinham em Minde. Passado um tempo, foi como se foi dito, para a Alemanha como bolseiro, mandado por António Augusto Aguiar. Aí a sua vida não foi um mar de rosas. A rigidez alemã era bem diferente do à vontade com que estava habituado. Nas suas cartas queixava-se muito de frio e pedia abafos. Uma vez, contava ele, tinha sido chamado por um chefe e ia, coitado, com as mãos nos bolsos e a gola levantada. Sabia ainda pouco da língua alemã, mas o bastante para atender. Tire as mãos dos bolsos, incline-se para a frente e ponha os calcanhares unidos. Mas tudo foi fazendo por progressos. Tornou-se elegante, sempre com uma perpétua na botoeira, e quando voltou a Portugal, talvez tivesse voltado para a Alemanha se não ficasse apaixonado pela rapariga bonita que era a minha mãe. Casaram, tinha ela 16 anos, e toda a paciência para aceitar as excentricidades do marido. Por exemplo, os filhos tinham que andar descalços, e assim iam para o Jardim da Estrela. Como a mãe se queixasse, que se tornavam reparados e que as vizinhas falavam, etc., que fez ele? Pendurou em cada janela um par de sapatos ou de botas. E pela vida fora foi sempre assim. Ele queria demonstrar com isso que tinha possibilidades para comprar os sapatos, mas que queria que eles fossem como ele tinha sido no princípio da sua vida, não é? Pois. Gostava do desporto. Foi uma das primeiras pessoas a ter bicicleta, porque até ali as bicicletas eram a roda grande e a roda pequenina. Exato. A ter uma bicicleta de duas rodas iguais. E atreveu-se um dia a ir a Minde, o que era um recorde, que é uma grande distância ainda. Meus irmãos mais velhos tinham um jardim, um espaldar e professor de ginástica e de esgrima. Acima de tudo, era um coração sensível. Tutor de uma sobrinha órfã de pai e de mãe, fazia sempre o possível para que ela não se sentisse deslocada, dando-lhe sempre, se não a primazia, um lugar igual às filhas. Alguém disse uma vez a meu irmão: admiro tanto o pai como homem, como artista. Meu irmão não percebeu logo e ficou sentido. E o admirador explicou: é que o senhor não sabe quanto o admiro como artista. Durante toda a sua vida, muitos foram os amigos, os admiradores que Rocameiro teve. Raul Lino, no catálogo da exposição do primeiro centenário do nascimento do artista, diz: do muito que devo a meu pai pelo que fez pela minha educação, uma das coisas por que fiquei mais grato foi o ter-me levado a conhecer Roque Gameiro,
que ele previa ser para mim um companheiro ideal. Não se enganava. O artista tinha mais 15 anos que eu. Ele era um apaixonado da natureza, um temperamento saudável que vivia da plena admiração das maravilhas e mistérios que nos rodeiam, numa espécie de pateísmo de que eu compartilhava. Entendíamos-nos muito bem. Aproveitávamos domingos ou feriados para percorrer arredores de Lisboa ou regiões do Alentejo, porquanto o pouco tempo livre que tínhamos e o meio individual de transporte que dispunhamos, que eram as bicicletas, não nos permitiam ir mais longe. Mas as nossas vidas prenderam-nos para sempre à capital. E foi assim que o meu grande companheiro acabou por ser o poeta que nas suas aguarelas melhor soube cantar e cantarolar os encantos e os recantos da nossa amada Lisboa antiga. José Malhoa, outro amigo que lhe escrevia, com quem lidava, Rocameiro. Estamos a ver algumas das recordações, como esta de Teixeira Lopes e outros, que estão guardadas precisamente no quarto onde nasceu Roque Gameiro. A moldagem a gesso da mão do artista. Um retrato de Rocameiro e de sua mulher, já depois mais velha e ainda com mais idade. Rocameiro e sua filha numa exposição, uma carta em que Dom Carlos lhe pedia uns desenhos para uns azulejos. E uma miniatura com o retrato de Raquel Roque Gameiro, uma das 5 filhas do mestre, pois foram Raquel, Manuel, Helena, casada com Leitão de Barros, Mâmia, que já conhecem, casada com Martins Barata, e Rui, tragicamente falecido num desastre de automóvel na estrada de Sintra. Todos eles foram artistas como seu pai, que aqui vemos pintando, retratado por um outro artista, e aqui uma caricatura de Francisco Valença, que é muito curiosa. Um retrato de sua mãe. E agora é a beleza, a luz, a cor, que não podem ver infelizmente, mas que Rocameiro punha nos seus trabalhos. Aqui outra caricatura, mas de Budal Pinheiro. Este esboço admirável, que só poderia sair das mãos de um grande artista. Mais manchas de cor, de luz. Os temas marítimos interessavam-lhe muito, até porque pensou ser oficial de marinha. Como foi dito, foi admitida em Leipzig como aprendiz de litografia. Assim trouxe para Portugal o processo que até então não era usado. Tomou conta da oficina do seu irmão, mas os seus anseios eram maiores. Já se vê, nesse tempo, os jornais, para publicar um retrato, tinha que ser feito a traço. E se era coisa urgente, o pai tinha que ir muitas vezes de noite desenhar a cara de uma vítima, a face do assassino, a faca do crime, etc.
Na oficina, o forte eram as coberturas das caixas de bolachas, os programas de teatro, os cartões de boas festas, tudo coisas amassadoras, não é? Começou então a fazer aguarelas por sua conta, paisagens e figura, que expôs nas mesmas exposições em que expunha o rei Dom Carlos, pintor Casanova e o Hogan. O rei, que era um verdadeiro artista, chamou o meu pai para o felicitar e incitar. Datam daí as querelas com o seu irmão. Não queria mais estar a pintar caixas de bolachas e queria a sua liberdade ou a possibilidade de fazer coisas maiores. Assentaram então uma edição de luxo das pupilas do Sr. Reitor. Com o rigor que punha em todos os trabalhos, falou com o irmão de Júlio Diniz, que lhe indicou Santo Tirso no Minho como local em que se passava a ação. Roque Gameiro para lá foi e não se limitou a ver, mas comprou fatos regionais, calçado e tudo, enfim, que pudesse dar verdade local à obra que se propunha. Sua filha mais velha e a sua sobrinha querida davam perfeitamente os tipos requeridos para modelos de Clara e de Guida. Foi um trabalho insano de que resultou um cansaço. E agora poderão admirar mais aguarelas que ilustraram a obra de Júlio Diniz, As Pupilas do Sr. Reitor, e que pertencem à Fundação Calouste Gulbenkian. O seu engenho nos processos litográficos, acompanhado de grande vocação para o desenho, fizeram com que Roque Gameiro, mesmo antes da sua estadia na Alemanha, realizasse obras de reconhecido valor artístico e técnico, pois em 1887 já tinha impressos e prontos a lançar no mercado os tipos populares portugueses de colaboração com Manuel Macedo, Rafael Bordal Pinheiro e Columbano Bordal Pinheiro. No ano seguinte, apresenta-se na Exposição Industrial Portuguesa, com trabalhos seus em matéria litográfica, que melhorara por pura e simples intuição sua. Também da sua invenção, pôs em prática novos processos de amplificar o desenho litográfico e que registou em Portugal, Espanha e Áustria. Em 1892, pensou fundar uma espécie de academia onde o estudo da aguarela se pudesse desenvolver. Vamos entrar seguidamente na sala maior da Casa Museu Roque Gameiro em Minde. Domina esta sala um retrato a óleo pintado por Abel Manta, no qual o mestre aparece tal como se vestia habitualmente. Como há pouco se disse, era conhecido por andar sempre vestido de castanho. A fazenda era o que se chamava sorrebeco, ou briche, e era feita com a lã natural das ovelhas castanhas. Agora creio que já não há desta fazenda. O pai comprava a porção necessária para 2 fatos completos e depois punha a fazenda estendida na varanda da casa, ao sol, durante o tempo bastante para ficar dourada. Andava sempre assim vestido. E até uma vez, para o casamento da filha do arquiteto Raulino, seu grande amigo, recebeu logo este aviso: não venha com casaca, queremos-lo com o seu fato castanho. As gravatas, quase sempre verdes, tinham também de ser de uma certa cor e de uma certa seda. Pedro Costa ofereceu ao pai uma série de gravatas já feitas ao seu gosto.
Andou sempre assim. Em tempos, os empregados da Carris andaram também com farda castanha. Uma vez, um guarda-freio bateu no ombro do meu pai e disse-lhe: "Ah, o senhor também é cá dos nossos." O pai não gostou da graça. Libertado do jugo oficinal e apaixonado por Lisboa Velha, aí se lançou a reproduzir os recantos da Alfama e Moraria. Mas os mirones, como ele dizia, incomodavam. E então do que se lembrou? De fazer o que ele chamaria um ateliê portátil. Era uma caixa alta, aí com 1 metro quadrado de largo, aberta uma janela para a frente e por meio de uma manivela e 4 grossíssimos parafusos de madeira de azinho, fazia subir a guarita acima da altura dos curiosos. Serviu uma vez, com todas as licenças da polícia, mas depois, para a transportar, foi preciso fretar em que é luz um carro com uma junta de bois, pois de facto não era nada fácil de mover. Com toda a certeza. Tinha também uma barraca daquelas em cone da guerra anglo-boer e com ela se instalou na Praia da Adraga e na Praia da Ursa para acompanhar o mar desde o nascer ao pôr do sol. Mas uma noite, um grande temporal fez rolar pelas ribas grandes pedregulhos que vinham até à barraca e teve que desistir de tão perigoso acampamento. Ficávamos sempre admirados como ele resistia com a mesma afabilidade do princípio ao fim de uma visita importuna e da facilidade com que ele dava uma aguarela a quem lhe pedisse. Uma vez estava já muito farto de ouvir um programa da emissora que não lhe agradava e resolveu telefonar. Passaria sem dizer o nome e tudo estava bem. Mas quem o atendeu foi o poeta Silva Tavares, que perguntou quem falava. Palavra puxa palavra e o resultado foi o Silva Tavares pedir uma aguarela e o pai dar-lhe. Rocamero, em 1904, faz esta obra-prima, talvez a única obra de retrato em aguarela com dimensões tamanhas, Sua Mãe. Neste retrato, o artista entrou nos domínios da pintura a óleo, não só pelas dimensões, mas pelo relevo e vigor nunca atingido com as limitadas possibilidades da aguarela. Este quadro, que esteve na exposição de Paris em 1900, recebeu a medalha de ouro. Estamos a ver neste momento a casa Açores, que existe em Minde, desenho do mestre, e aqui o mestre com a sua família. Vemos aqui outra fotografia com um grupo de amigos numa casa existente na Amadora e que foi também desenho do mestre. Aqui vemos o interior da sala. Foi, como dizia, desenho do mestre e onde ele viveu até ao fim da sua vida e onde trabalhou. O seu filho Manuel fez esta planta. E agora vamos ver aspectos do estado em que está ainda a casa da Amadora, que tem muito interesse porque revela os aspectos curiosos de uma época. Afonso Lopes Vieira, no prefácio do livro Lisboa Velha, dizia: pertence ao mestre Rocamero aquela borraça dos artistas com solidez em tudo, na arte e na vida. Este feitio de homens, cada vez mais raros, em um tempo em que tantos avassala a corruptura tentação do dinheiro. Alicerça-se em bases que continuam a ser e sempre hão de ser as mais belas. Na altura moral das suas dignidades, na técnica poderosa e seríssima das suas obras, e na limpidez, carinho e ambiente dos seus lares, de que a casa da Amadora se enobrece como exemplo.
do lar patriarcal de Rocameiro têm saído para seguir em claros rumos de vida as filhas do artista, discípulas de seu pai, artistas elas próprias de probo, gracioso e original talento. Em casa de Mamiá Rocameiro Martins Barata há recordações de seu pai, a cadeira onde ele mais gostava de se sentar, os patins que trouxe de Leipzig, patins de gelo, é evidente, o seu tinteiro e uma arca que ele tinha em grande estimação. Rocameiro tinha algumas recordações num álbum, como sejam estas notícias que estão a ver. Teresa Leitão de Barros, no catálogo da primeira exposição retrospectiva da obra do mestre, diz: a fundação em 1892 da Sociedade de Aguarelistas Portugueses oferece-lhe a primeira oportunidade de revelar o seu entusiasmo por uma técnica artística sem tradições em Portugal e de receber alguns ensinamentos do artista espanhol Casanova, que também orientou a vocação para o desenho e pintura de El Rei Dom Carlos. Mas Rocameiro, evidentemente, não precisava de lições. A sua personalidade artística, diz-nos a mais autorizada crítica da época, logo se firma tão eloquentemente que, a partir da primeira vitória do primeiro salão do Grêmio Artístico, onde a sua Ponta dos Corvos obtém a terceira medalha, nunca mais deixa de marcar a sua presença em exposições por meio de êxitos e recompensas no meio de louvores unânimes. E é curioso observar, principalmente, quando a todo momento se erguem temporais ao sopro de pobres vaidades feridas, como o insigne mestre subiu, um por um, não lenta, mas seriamente, com honrada pertinácia, a simpática paciência, muito para louvar, porque devia ter a perfeita consciência do seu valor, todos os degraus que o levariam às consagrações definitivas. À terceira medalha seguiu-se a segunda e a esta a primeira. Já talvez na sua barba alourada e na sua cabeça adudê, como disse um crítico portuense no tempo em que Ramalho o retratou numa das suas mais felizes telas, os primeiros cabelos brancos alvejassem, quando vieram as medalhas de honra, os Orconcourt, decisivos, a calarem todas as ambições de glória, mas não a dominarem um sempre vivo anseio de conseguir mais e melhor, tão prodigiosamente testemunhado pelas suas últimas obras, geradas sob o signo crepuscular da morte e do sofrimento. E sofreu. Exatamente esta caricatura de Valença é uma prova de problemas que teve por causa do seu livro Lisboa Velha. Este é o livro Lisboa Velha, com prefácio de Afonso Lopes Vieira, que Rocameiro ilustrou e, como diz o prefaciador, assim ao menos o bom mestre logrou salvar, para regalo das nossas afeições nacionais, alguns ternos e preciosos documentos de história e evocação desta cidade. E enquanto vêem os maravilhosos desenhos e aguarelas do grande artista, ouçam, se fizerem favor,
o que ele escreveu como explicação do livro que dedicou aos seus netos. Reparem que as palavras que se seguem foram escritas há mais de 50 anos, mas mantêm uma atualidade flagrante. Não esquecerei jamais a impressão de suntuosidade e de admiração que senti quando aí por fevereiro de 1874, vindo da minha humilde aldeia, entrei em Lisboa. Não tinha visto até então mais do que os casebres dos modestíssimos lavradores, a cuja família me honro de pertencer. A Lisboa do fim do século XIX, e especialmente a Cidade Baixa, caracterizadamente pombalina, apesar do seu fraco movimento e da monótona harmonia das suas construções, impressionaram o meu espírito de provinciano ingênuo, moço e ignorante, uma última palavra do urbanismo estonteante das capitais. Começava nessa ocasião o assentamento da linha de carris de ferro americanos do Terreiro do Paço ao Conde Barão, e existia, não havia muito, a carreira de vapores de rodas para Alcântara e Belém, de cuja opulenta frota fazia parte o roncador e cuspinhento vapor Progresso, com seu simbólico título de arrojado meio de transporte, e no qual tantas vezes embarquei. Conheci-o eu, muito particularmente, as ruas de São Paulo e da Boa Vista, e conquanto ligassem a parte ocidental da cidade com a Baixa, não eram então, apesar de tudo, mais movimentadas do que é hoje qualquer rua dos bairros cêntricos. Sob o ponto de vista pitoresco, julgo terem sido estas ruas as mais características e de mais surpreendente efeito perspético, o qual lhes vinha do seu arco e da sua longa fila de prédios desigualmente altos, e em cujas fachadas haviam enxertados remates de variadíssimas e graciosas curvas, evolução lógica da frontaria típica dos séculos anteriores. Breve, porém, estas ruas e as do resto da cidade passaram, infelizmente, pelas maiores e mais desconchavadas transformações, e mais por perversão do gosto do que por necessidade de facto, foram as construções pombalinas e os seus lindos pormenores sendo substituídos por correntezas de banalíssimos casarões de platibanda, cheios de reles e exotismo, os quais, por minha desgraça e de alguns outros que assim pensam, somos quais passageiros deste outro progresso, obrigados bem constrangidamente a olhar todos os dias. Vêm estas linhas para justificar e assinalar o desgosto profundo que desde sempre venho sentindo ao ver destruir-se todo o pitoresco de Lisboa, desgosto hoje corrente, mas que, mercê da minha idade, fui talvez dos primeiros a sofrer. Essa sincera mágoa e uma natural e saudosa atração pelas coisas do passado levaram-me, desde há 30 anos, a pintar em aguarelas, a desenhar e a documentar graficamente, conforme pude e soube, todos os pormenores que pouco a pouco iam desaparecendo da fisionomia da cidade. Tarefa onde pus o melhor dos meus esforços e o carinho muito verdadeiro que consagro às coisas da minha terra. Essa tarefa é este livro, e eu não sei dizer melhor das suas intenções. Roque Gameiro.
Em 5 de agosto de 1935, com 71 anos, morre Roque Gameiro. Artur Portela escreveu: do século XIX até aos nossos dias, 3 grandes nomes ficarão na história da arte: Columbano, Malhoa e ele. Pode dizer-se sem exagero que, com o artista que desaparece, morre a aguarela portuguesa. Não a que muitos consideram um género menor, nem aquela que busca no impressionismo e nos motivos anedóticos de pequenas dimensões a sua razão de ser, mas a aguarela de grande fundo, forte, vigorosa, vibrante, com todos os segredos e magias orquestrais de cor, quadro completo, senhora da sua beleza e da sua individualidade, que vivia para si e, como nenhuma outra, nos dava a imagem de Portugal. Roque Gameiro foi sempre igual a si próprio. Era um português de estirpe que trabalhava no silêncio santificado pela pureza da sua alma. Se não fosse um artista, teria dado um santo. Ninguém como Roque Gameiro amou mais entranhadamente a nossa terra. Se como artista foi exemplar, como homem o seu caráter foi uma constante bondade e ternura. Aquela mão que vimos nunca mais fará a assinatura. É esta mão do artista e estes olhos que viram tanta beleza, tanta luz, tanta cor e a souberam reproduzir no papel. No cemitério dos prazeres, o seu corpo repousa neste jazigo. Paz à sua alma. Sra. Dona Mamiá, foi um prazer para nós todos ouvirmos aquilo que nos relatou da vida do Sr. seu pai, o grande agrolista Alfredo Roque Gameiro, do qual nós tivemos também o prazer de ver muitas das suas obras, não todas infelizmente, mas muitas, talvez as mais belas. Muito obrigado, minha senhora. E nós, senhores telespectadores, mais uma vez viram e ouviram falar da obra e da vida de um grande mestre das nossas artes, Alfredo Roque Gameiro. Alfredo Roque Gameiro, que deixou o seu nome ligado a Minde, o seu nascimento, à Amadora, onde existe a casa que os senhores viram, infelizmente, no estado deplorável em que está, e a Lisboa, com os seus trabalhos aqui feitos.